Boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, e não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Esses dias eu tava escutando um podcast que chama Calling Home. E nesse episódio, a apresentadora fala sobre cortar contato com alguém da família. E os pesares e as alegrias disso. Eu fiquei escutando esse podcast e identifico alguns pontos da minha história. Mas fiquei pensando que seria interessante trazer isso para cá, por vários fatores, porque eu acho que eu posso contribuir um pouco com a perspectiva da minha vivência, apesar de ainda não me sentir totalmente confortável de falar sobre exatamente as coisas que aconteceram comigo, mas porque em toda a minha trajetória eu sempre ouvi muito mais críticas a essa minha decisão do que apoio. E eu acho que é extremamente importante falar isso, principalmente na América Latina, principalmente no Brasil, porque é um grande tabu quando você fala sobre família, é um grande tabu você falar sobre problemas familiares, e é um grande terrorismo em volta de que você não pode cortar laços com algum familiar seu, porque família é tudo. Família tem que passar acima de qualquer coisa, independente do que alguma pessoa tenha feito com você. E as pessoas falam esse tipo de coisa, às vezes meio sem importar com o que foi feito com a pessoa que resolveu cortar o laço. Muitas das pessoas repetem esse discurso, né, que família deve se tratar como algo que nunca deve ser rompido, né? Que você não considerar alguém mais parte da sua família, um membro da família, como se fosse um crime. Quer dizer, algumas pessoas acham isso até ter um filho LGBT, né? Porque aí quando tem um filho LGBT parece que é muito aceitável na sociedade. Você desconsiderar esse filho, mandar esse filho embora de casa, falar que não é filho seu, aí parece que para isso a família serve. Algumas famílias servem assim. Mas você desconsiderar, por exemplo, um pai agressivo, pais homofóbicos, aí você é o diabo, aí você que não tem perdão no seu coração. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que encontrar mais pessoas que querem falar sobre isso, que têm a coragem de conversar, ou pelo menos iniciar essa conversa, porque além de sofrer pela decisão que você sofre, porque independente do que for, muitas vezes não é fácil, você sofre porque as pessoas se sentem confortáveis em criticar e atacar essa situação. Eu me lembro quando era bem mais nova, e era até recente essa minha decisão de cortar laço com um familiar meu, e me de eu apoiava em qualquer pessoa, assim, eu buscava muita em amizades, o que eu não tinha encontrado exatamente em parte da minha família. E eu acho que não é uma coisa ruim, eu acho que a gente pode construir a nossa família em outras pessoas, e eu acredito nisso, e eu acredito que tenho ótimos amigos hoje em dia, mas quando a gente está fragilizado, talvez a gente confie em qualquer pessoa, ou até o problema não seja tão até confiar. O problema é que se a gente se abre e está frágil com algum assunto e não tem certeza das coisas, isso afeta a gente um tanto quanto mais forte. Essa amiga qual a gente brigou na época, ela diz eu tinha compartilhado meus problemas, né, envoltos a essa situação, e numa pra descontar talvez a raiva, ela falou algo muito doloroso pra mim, né, tipo assim, que eu achava que eu deveria buscar mais a minha família, porque ela era uma pessoa de família, que eu tinha que buscar mais luz na minha vida e mais família. Eu fiquei extasiada quando eu ouvi aquilo dela, porque eu pensava: "Como alguém que eu compartilhei algo tão doloroso, jogou isso de volta em mim como forma de ataque". Mas hoje em dia eu penso que se eu ouvisse isso de qualquer pessoa, até talvez da minha amiga de infância, eu acho que me afetaria da mesma forma, porque eu colocaria a lente muito mais em ver como essa pessoa é, do que realmente achar aquilo algo doloroso, exatamente só porque ela disse isso. Porque se afastar de certas pessoas, para mim, foi a coisa mais incrível que eu fiz, e hoje eu vejo com clareza. Mas quando eu era mais nova, eu não tinha essa clareza. Quando você não tem clareza sobre as coisas que você está fazendo, as pessoas têm um pouquinho mais de facilidade de atingir a gente. Por isso que eu acho que é importante falar isso aqui. Se alguém estiver ouvindo
e acabou de tomar essa decisão, ou se alguém estiver ouvindo e toma essa decisão há 10, 20, 30 anos, eu acho que é importante a gente encorajar, porque muitas das vezes é essa decisão que salva a nossa vida. Eu converso aqui porque acho que foi uma das coisas mais carinhosas e cuidadosas que eu fiz por mim, foi de me afastar de um lugar que eu não me sentia segura. Eu acho que eu conheci, se não poucas ou pouquíssimas pessoas que tivessem algo que parecidos com o que eu vivi. Talvez, é assim, a gente tende a se comparar com o outro, né, às vezes na comparação a gente tenta se compreender, mas é difícil porque só a gente que viveu a nossa história. Mas eu acho que em algum lugar a gente tem que ouvir algo que eu nunca ouvi por anos, que é uma pessoa te encorajando a acabar com essa conexão com algum familiar. E eu vou falar de família aqui em específico. Pode se aplicar a outro tipo de relação, mas acho que família tem esse peso muito grande. A gente demoniza, às vezes, muitas coisas que não deveriam ser demonizadas, que são as nossa salvação, assim. E falar um pouco disso, acho que é importante, assim, para minha jornada. Eu lembro que, acho que a segunda psicóloga que eu procurei com 20 e poucos anos, uma das primeiras coisas que eu cheguei lá no consultório falando era assim, que eu queria saber, que eu queria acabar com a minha raiva, era uma pessoa que tinha muita raiva, eu não queria ser tão raivosa. E hoje em dia eu vejo a minha raiva com muito carinho. Eu vejo vi algum post na internet que dizia que a raiva é o sentimento que sempre te defendeu, e eu me identifico demais com isso. Então eu quero que esse episódio seja um momento de validação, validação para mim e validação para qualquer pessoa que estiver ouvindo e passar por algo parecido. Eu acho que é importante validar que nem todo relacionamento pode, ou deve, ou deveria ser reparado, e tá tudo bem. Eu vejo muitas histórias nas redes sociais que são bonitas, porque a gente adora história de superação, a gente adora história de reconciliação, a gente adora ver história que tudo deu certo no final, apesar dos pesares. E, e tem histórias bonitas de familiares que se perdoam, às vezes de filhos que foram tratados, expulsos de casa, que a família falou que nunca mais ia querer ver, mas de alguma forma se reconectam e depois conseguem construir outras histórias. São histórias bonitas. E eu não acho que, que tem intenção aqui de forma nenhuma de desvalorizar essas histórias. Mas outras histórias precisam ser contadas. Porque é importante dar espaço para as pessoas contarem quando não existiu essa possibilidade, quando não existe essa possibilidade. E muitas das vezes eu acho que a responsabilidade fica parecendo que é de quem sofreu. Então alguém que não tá em que não, por exemplo, vou usar aqui o exemplo de pais que são homofóbicos. Se seu pai não te aceitou, sua mãe não te aceitou, e você fica vendo só histórias de bonitas de reconciliação, você fala: "Pô, tipo, isso pode acontecer comigo, vou esperar que isso aconteça comigo". Eu acho que se acontecer é um lucro, mas é cruel ficar vivendo nessa expectativa. E é cruel porque acaba que essas histórias transformam muito a responsabilidade de quem sofreu a violência buscar essa reconexão. Eu acho um pouco injusto isso. Essa coisa que fica parecendo que a responsabilidade é de quem sofreu, de quem sofre a violência, de quem sofre abuso, ou de quem sofreu rejeição apenas por ser quem é. Eu acho que assim, nós pessoas que cortamos laços com algum familiar, não é a nossa, não é, muitas vezes assim, não é a primeira opção, a gente tenta de tudo, né. A gente passa, às vezes, por alguns processos, tenta terapia, tenta impor alguns limites, tenta às vezes tenta ter conversa, não consegue conversar, busca outra forma de conversar. Tempo, às vezes você busca pensar que o tempo vai consertar as coisas, de repente o tempo passou. De repente se passou 1 ano, 2 anos, 15 anos. Mas acho que a gente precisa ser honesto sobre o que acontece em algumas relações familiares, né. Seja abuso, negligência ou qualquer outra experiência traumática, essas coisas são muito pesadas, são pesadas e devem ser lidas com o peso que elas têm.
e não que a gente deva amortecer isso em prol da relação. As experiências que têm que moldar as relações, não títulos, não papéis que devem moldar as relações, e você tem que superar tudo por causa do título desse papel. Eu discordo muito disso. E sabe o que é o mais comum? É que muitas vezes esses familiares, essa eles não mostram nem remorso, nem desejo de mudar. E só que a pressão em volta dessa pessoa ou de você ou dos outros familiares envolvidos de reconciliar, é o que justifica. "Ah não, você tem que reconciliar com essa pessoa, é seu parente". Não, não é. Escolher não se reconciliar ou não tentar reparar ou não tentar fazer essa relação dar certo, é uma escolha possível, é uma escolha super válida, é uma das escolhas que eu imagino ser mais seguras. E o mais importante, e que eu dei conta recentemente, é que escolher isso, às vezes, é apenas um reconhecimento da sua realidade. E apesar de várias coisas que eu passei e enfrentei nessa vida, eu tenho visto nos últimos dias que reconhecer a minha realidade é uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei. Porque parece simples, mas não é. Às vezes a gente fica com a dúvida pairando na nossa mente. Essa é a decisão certa? Eu acho que é bom se perguntar, né? Mas Mas como é que não pode ser a decisão certa se o dano, se a dor que esse relacionamento te causou, às vezes nem passou, ainda está acontecendo. Você vê a pessoa de longe e ela continua a mesma pessoa. Como que tem reparação nisso? Por que é que você que fica cheia de dúvidas, sendo que a outra pessoa nunca assumiu alguma responsabilidade, nenhuma responsabilidade real, nunca assumiu o erro, nunca se dispôs a mudar? Hoje em dia eu não tenho mais dúvidas, mas eu acho que para quem tem dúvida ainda, eu acho que é importante se perguntar: você se sente segura emocionalmente, fisicamente, psicologicamente perto dessa pessoa? Se a resposta para qualquer uma dessas for minimamente não, isso já demonstra que a sua decisão de se afastar, de cortar laços, é a decisão certa. Essa pessoa, ela demonstra alguma mudança consistente ao longo do tempo ou é apenas palavras? Porque tem isso, tem muita gente que promete essa mudança, essa desculpa em apenas palavras. Mas tem gente que nem palavra tem. No caso, tem situação que nem ouve palavras e seu cabeça ainda tá assim: "Será que eu deveria reconsiderar?". Reconsiderar o quê? Se nada foi mudado? Só a violência que foi posta? Só a parte ruim que teve? E pelo menos na minha vivência, que eu acho que deve ter uns 20 anos, né, eu costumava falar de forma exagerada, na hipérbole: "Ah, isso aconteceu tem uns 20 anos". E outro dia na terapia eu percebi que tem realmente uns 20 anos, não é exagero. Mas mas eu vi um rapaz falando na internet sobre uma violência que ele sofreu na família dele, que ele diz assim: "Quando a violência que você sofre é alguém que bateu prego na sua pele, e o resto das coisas". Por exemplo, quando as pessoas invalidam a sua violência, quando as pessoas que deveriam cuidar de você não cuidam de você, quando invalidam a sua dor, quando invalidam a sua voz, quando te calam, essas outras coisas são muito dolorosas, elas são são como se o prego tivesse enfiado na sua pele e as outras pessoas continuassem batendo lá. Por vezes podem doer até muito mais do que a violência em si. A violência que às vezes você vive e fala: "Beleza, já vivi isso". Mas o fato de alguém não ter cuidado de você, alguém não ter te apoiado, gera um trauma também. E eu falo isso porque nessa minha vivência, né, voltando a essa parte desse tempo de ter cortado laços familiares, uma palavra que sempre rodeia é sobre perdoar, que é importante você perdoar. E eu, quando estava com muita raiva, eu nem cogitava isso, tipo assim: "Ah, não existe, não vou ter perdão". Só que isso te afeta, mesmo se você dizendo que não tem perdão, porque as pessoas impõem isso como uma fase inerente, você vai ter que passar por ela, não agora, mas em algum momento. Eu não acredito nisso, cada vez mais tenho certeza disso. E assim, acho que a palavra perdão também deve ser
esmiuçada. Porque você pode até perdoar alguém e não querer conviver com ela. E realmente não dá mais espaço na vida dessa essa pessoa não tem mais espaço na sua vida. Eu acho que tem pessoas que me fizeram mal em algum nível, que eu sinceramente perdoei no meu coração. Não tenho rancor, até desejo muito bem para essas pessoas, mas eu não quero nem um pouco que essas pessoas façam parte da minha vida. Isso é válido. Só que quando se diz família, as pessoas associam que perdoar é necessariamente você aceitar ter vínculo com essa pessoa, aceitar essa pessoa de volta na sua vida. Colocar essa pessoa no seu dia a dia ou em algum espaço de convívio. E eu não acho isso certo. Cabe sim na palavra perdão isso. Você pode perdoar alguém e ainda assim nunca mais querer essa pessoa de volta na sua vida ou querer ter qualquer tipo de relação. E não adianta, a gente é afetado pelo que as pessoas falam, a gente é afetado pelos outros. Se você decidir tomar essa decisão que, aos olhos de outras pessoas, de outros familiares ou de pessoas de fora, é uma decisão drástica, as opiniões alheias, elas vão se infestar. Eu por muito tempo até evitava falar sobre isso, porque eu não queria dar brecha para ninguém comentar algo que eu não estava afim de comentar, que não estava afim de debate. Eu acho que as pessoas se sentem muito na liberdade de dar opinião, principalmente a coisas que são pré-moldadas, que são postas, que elas não conseguem ver nenhuma outra maneira de ser. E muitas vezes a sua cabeça vai ficar infestada de opiniões alheias, de gente que quer impor o que você deveria fazer. "Ai, nossa, ele é difícil mesmo, mas ele é seu irmão apesar de tudo". Só que essas pessoas que têm opiniões tão certas sobre a vida alheia, elas nunca viveram um dia na sua pele. Essas pessoas que comentam coisas sobre mim, sobre a minha decisão, nunca viveram um dia dentro de mim, nunca viveram um dia passando pelo que eu passei, não sabem da missa metade. E elas nunca vão saber, elas nunca viverão. Mesmo se eu contasse as coisas, elas não saberiam, porque só eu experienciei a minha vida. Só eu experienciei a minha vida, por isso que só eu posso tomar as decisões que eu tomo. E eu acho que essa ideia de perdão a qualquer custo, como se fosse uma etapa necessária, muitas das vezes, eu acho que é mais nocivo do que parece. É importante a gente ter consciência disso. Porque eu acho que o perdão é muitas vezes usado como uma arma mesmo por pessoas que foram, prejudiciais, que foram maldosas, que foram abusivas com outras pessoas. Elas usam isso como arma, usam o perdão como uma arma. Porque se coloca o perdão como essa coisa nobre que você tem que fazer. Só que às vezes forçar esse perdão para essas pessoas que foram prejudiciais a você, é uma maneira que elas têm de forçar a ter acesso a você novamente. E negar o acesso de alguém que te machucou é muitas das vezes a melhor coisa que você pode fazer para se proteger. É assim, você deixaria um assaltante voltar na sua casa? Ele falou: "Ai, me desculpa que eu roubei". Aí, na verdade, às vezes tem um assaltante que nem te pede desculpa, nem devolve suas coisas, e ainda assim você abriria a porta para essa pessoa? Porque parece uma comparação para mim às vezes é isso. Pode ser que esse assaltante vá na sua casa e não roube suas coisas de novo, mas cabe a mim adivinhar, a colocar a minha casa refém de um possível assalto, porque eu imagino que essa pessoa possa não assaltar, sendo que nunca demonstrou nenhuma mudança, nunca demonstrou, não cumpriu nem pena. Não faz sentido, mas para outras pessoas, porque em comparação a alguém familiar, acham que faz. Eu acredito mais numa ideia de perdão mais para si mesma, assim. Que pode ter um pouco a ver com essa coisa de deixar ir para seguir em frente, mas que ainda assim não quer dizer sobre a outra pessoa que tem que perdoar para trazer essa pessoa de volta na sua vida, porque ela pode ainda te machucar. E isso, tipo, você pode ficar duplamente traumatizada, do tipo, eu forneci acesso novamente para essa pessoa e novamente ela me machucou. E ainda posso ir um pouco além, que não sei se necessariamente a palavra perdão é a melhor colocação aqui, porque você tudo bem que você pode não perdoar, tem coisas que realmente não merece perdão.
E eu acho que dá pra perdoar e seguir em frente. E olha, isso é um ponto bem importante. Não quer dizer que você não tenha que cuidar das suas feridas, não quer dizer que você não seria importante você cuidar disso numa terapia, num autoconhecimento, cuidar de você. Não acho que necessariamente uma coisa invalida a outra. O meu problema é com essa necessidade de achar que o perdão é uma fase que você vai ter que passar, e nisso eu não acredito. Olhar para sua história é importante. Perdoar alguém por algo não necessariamente é. Porque dá para, digamos, seguir em frente e ainda lembrar o que aconteceu. As pessoas falam que, como se assim, se você perdoasse, finalmente aquilo ia parar de doer. E não é assim, gente. Existe outras formas que provavelmente um terapeuta, uma pessoa especializada vai te ajudar a lidar melhor com isso. Mas o perdão não é necessariamente um caminho. E assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de flertar com os extremos. Eu vejo um pouco disso em mim, às vezes. Mas consigo ver que não precisa ser 8 ou 80, sabe. Existe tipos de relação. Às vezes eu quero falar de uma forma bem genérica aqui, para não pontuar, tipo, a relação com o pai, com a mãe, com o avô, com o irmão, pode ser qualquer uma, principalmente desses núcleos mais próximos. Mas que dá pra gente rever como é que as relações são feitas, porque o molde familiar também que é muito posto, né. A sua avó você tem que visitar domingo e almoçar, sua mãe você tem que ir tal dia, fulano você tem que fazer tal coisas. É uma coisa pronta que não funciona, não funciona para todo mundo. Meu ponto é assim, você pode cortar alguém completamente da sua vida, eu fiz isso e eu acho super válido. Mas existe também meio termos que funcionam e vai depender da situação. Acho que uma forma de respeito, de se respeitar a si mesmo, às vezes é manter certa distância, é modular essa relação, é tipo: "Nossa, eu vi meus familiares demais esse tempo, preciso de dar mais um tempo". Eu acho que muitas vezes isso até melhora algumas relações, não ver com tanta frequência. Pois, tipo assim, dá vontade de ver gente que me faz bem. Eu tenho amigos que eu quero ver, se eu ver todo final de semana, ótimo. A frequência com eles é perfeita. Mas tem gente que, pô, um saco ver com certa frequência. Dá pra fazer isso com o familiar também. Algo muito importante é manter certos limites. Vai ter que às vezes a gente vai ter que impor os limites, porque a gente, coloca alguns limites e muitos familiares acham que têm direito de desrespeitar, de ultrapassar esses limites, mas ninguém tem direito de ultrapassar nenhum limite que você impõe, quer eles gostem ou não. Eu acho assim, na minha experiência, muitas pessoas de fora ou de dentro da família, mas de fora, que eu digo de fora de mim, muitas vezes me viam como uma pessoa difícil, né, porque tal familiar que eu contei contato tentava me cumprimentar e eu não aceitava. E olha, vou te falar uma coisa, pra quem começou nessa jornada há pouco ou muito tempo, tanto faz, ou pretende fazer isso. As pessoas vão te ler como uma pessoa difícil. Se você tomar coragem em ser a primeira pessoa na sua história que vai te proteger. As pessoas vão te ler como uma pessoa difícil se você se impor por você. E tudo bem, sabe? Eles que lidem com isso. Mas é muito importante que você compreenda, que eu compreenda também, que não perdoar alguém que foi abusivo, que foi horrível com você, não te faz uma pessoa ruim. Por mais que já quiserem imputar isso em mim. Não me torna uma pessoa amargurada, presa no passado, menos evoluída ou sem Deus no coração, como a família tradicional mineira gosta de elogiar por aqui. Sabe, aqui me dá nos nervos ouvir toda essa possibilidade tóxica, louca, contaminada por certos dogmas religiosos sobre que o perdão é tudo, sobre que é absurdo você não perdoar alguém que é da sua família. Tudo isso eu vejo como um desfavor com algo que joga contra alguém que já sofreu na vida, assim. É como uma arma contra sobreviventes de traumas relacionais graves. O perdão é muitas vezes usado como uma arma contra essas pessoas. Pô, eu acho isso errado demais, sabe, porque
Assim, é apenas errado, porque algumas coisas, sinceramente, são imperdoáveis. E a gente não precisa forçar a paz em espaços que deveriam ter caos por danos de outras pessoas. Quando houve danos irreversíveis, nós não somos os detentores do portal da paz, sendo que às vezes a gente que foi a vítima, sabe? Enfim, pode parecer meio confuso, mas eu acho que para quem viveu ou vive algo parecido comigo vai se identificar com algumas coisas que eu falei aqui. Eu acho que o mais importante é que não deixe ninguém fazer nada desrespeitoso com você, independente de qual grau de intimidade que essa pessoa tem, principalmente que se é um familiar seu. Não deixa essas ideias entrarem na sua cabeça, se proteja, porque eu acho que principalmente pra gente que é mulher, pra gente que é LGBT, nós temos que ser nossos primeiros defensores. Então, tipo assim, se você tá lutando pra perdoar alguém e não tá conseguindo, pode ser que tenha um motivo bom, talvez que você não tenha que perdoar não. E tipo, se você se sente obrigada a conviver com alguém que não consegue, você não é obrigada a conviver, eu espero que você não seja. E se você tiver numa situação financeira que você não consiga não conviver com essa pessoa, bote foco na sua vida, tente existe outras possibilidades, a gente às vezes fica presa em algum lugar porque a gente acha que não consegue. Eu sei que nem toda a situação é fácil, mas botar isso como um desejo, como um rumo de tentar sair disso, porque você não é obrigado a conviver com ninguém, com nenhuma pessoa, seja no lar que você nasceu, seja um lar novo que você começou, não importa. E eu acho que talvez você devesse fazer isso, mesmo que te julguem, mesmo que outras coisas na sua cabeça falem que isso está errado. Se proteger nunca é errado, porque quem estiver te julgando não vai realmente te ajudar. As pessoas que te julgam por cortar esse laço estavam ali para te ajudar? Estavam ali para te apoiar? Não, muitas vezes estão só para te julgar. E às vezes lembrar dessa dor, especialmente quando algo parece inseguro, inconstante, é o que vai nos proteger, é o que vai dar um certo rumo. A sua experiência, o que você vive, não vai desaparecer só porque outras pessoas falaram que você tem que perdoar pelo bem da família. Muito se vende que perdão a qualquer custo, como se isso fosse te libertar das correntes da dor da relação que isso te trouxe, mas isso é uma balela. Essa tal libertação pode acontecer de diversas formas, e nem todas as maneiras incluem você estender esse perdão a outra pessoa, muito menos abrir espaço na sua vida para alguém que te machucou. E assim, tem um outro cenário que vem com bastante força também, que é quando as pessoas morrem. Aí vem com tudo a pressão de praticar o perdão que você tem que praticar, a pessoa já foi embora, pratica esse perdão aí, perdoa essa pessoa, já morreu, mas outra coisa que eu também não concordo, eu não acho que a morte concede absolvição a ninguém. Eu não devo perdão a uma pessoa só porque ela morreu. Porque é um clássico, né, depois que as pessoas morrem, a gente vai ouvir só coisas maravilhosas, como se filho da puta não morresse. Às vezes você é vítima de um familiar que já se foi e ainda é obrigada a ficar ouvindo coisas boas sobre ele. E sim, o ser humano é, por muitas vezes, em sua maioria das vezes, contraditório, imaturo, mas isso não quer dizer que as pessoas possam invalidar a sua história. As pessoas podem até dizer o que elas querem dizer, mas a sua história não pode ser invalidada só porque alguém não está mais aqui. Tipo assim, um caso que aconteceu na minha família, por exemplo, que minha avó, uma avó minha que não suportava meu avô, nunca falou bem com ele, morava na mesma casa, porque não existia separação na cabeça das pessoas antigamente, mas morava na mesma casa, mas morava até em quartos separados. Sempre falou mal dele a vida inteira, desde quando eu era criança, falou mal da vida dele inteira. Depois que ele faleceu, ela começou a contar coisas maravilhosas dele, coisas que eu nunca nem tinha ouvido ela falar, porque eu nunca tinha nem ouvido ela falar bem sobre ele. E era tão estranho ouvir aquilo saindo da boca dela, que era como se tivesse trocado o personagem, e pra mim era muito esquisito. E isso é muito comum, né, é comum, por exemplo, algumas pessoas lembrarem de pais que foram abusivos de uma forma muito mais suave, de uma forma maquiada, só porque eles morreram, só porque eles não estão mais aqui, só porque talvez eles não estão aqui mais para machucar a pessoa ainda mais. Eu acho importante a gente reconhecer e prestar atenção nisso, porque provavelmente a gente pode ouvir muita se ouve muitas coisas,
É tipo a pessoa falar assim: "Ah, se eu tivesse outra chance, eu não teria afastado do meu pai, eu teria perdoado". Às vezes você vai ouvir isso de outra pessoa: "Se eu tivesse outra chance, não teria afastado dos meus irmãos, não teria afastado da minha avó, não teria afastado de". Não importa. As pessoas vão contar, às vezes pessoas que passaram por traumas terríveis, traumas péssimos, mas depois que a pessoa vai embora, esse discurso vem à tona, mas você precisa ter muito cuidado com isso. Porque essa pessoa que morreu não seria outra pessoa, sua história não teria sido outra. Talvez teria sido diferente, teria sido pior se você tivesse dado mais espaço. Não dá pra saber. Essa suposição depois que a pessoa não existe mais é muito complicada, só te acho que te traz mais sofrimento. Às vezes você só é capaz de dizer isso sobre alguém que já morreu, porque essa pessoa já não tá mais aqui. Então você pode dizer isso com tranquilidade, porque efetivamente, ativamente, essa pessoa não tá mais viva, ela não vai poder te machucar novamente. Então pode ter uma tendência para suavizar as coisas que aconteceram, mas eu acho que é uma das piores coisas que você pode fazer. Acho que se transforma em uma arma também, porque quando se fala isso, tudo bem que às vezes a pessoa está falando sobre a própria história, ela pode entender da forma que ela quiser. Mas se a gente escuta só essa versão, eu acho que é prejudicial para pessoas que estão sobrevivendo a outros traumas e continuam escolhendo não ter laço com algum familiar. Porque a gente só vê depoimento disso, né, tipo: "Ai, deveria ter dado mais espaço, deveria ter perdoado". E assim, não é sempre assim. Tipo, a gente tende a pensar isso. E eu acho perigoso, porque pode prejudicar quem está lidando atualmente, ativamente com pessoas que ainda estão vivas, por exemplo. Ou colocar uma carga muito pesada da pessoa que escolheu se proteger e depois que essa pessoa morreu, vinha esse tipo de depoimento sem um pouco de autopreservação, porque ainda é é necessário fazer essa autopreservação constantemente. Porque acho que decidir como é que você vai se lembrar de alguém vivo ou morto, também é importante. É importante falar sobre porque uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, que é sobre o luto do que poderia ter sido, e você pode sentir o luto do que poderia ter sido com essa pessoa viva ou morta. Eu já senti isso com um familiar. Que no caso morreu, mas eu me senti estranha, como se eu não tivesse direito de ficar triste porque aquela pessoa morreu, já que eu achava que eu não era tão próxima assim. Mas eu consegui compreender que eu estava vivendo um luto do que poderia ter sido, do que eu queria ter sido, do que eu vejo em outras famílias que as pessoas têm, então eu ficava um pouco que eu queria isso um pouco para mim. E é isso, tentar compreender a complexidade das suas emoções, que às vezes a gente sente mais de um sentimento. Na verdade, a imaturidade emocional é sentir um sentimento só. A maturidade nos leva a sentir mais de um sentimento, isso é completamente saudável. E que a gente pode, por exemplo, lamentar a perda de alguém que morreu, por exemplo, sem lamentar efetivamente a pessoa em si, sem lamentar aquela pessoa em sua vida, porque se não havia um bom relacionamento ali, não alimentar, você não vai sentir falta daquele relacionamento, porque aquele relacionamento não era bom. Você sente falta de um relacionamento que você acha que poderia ter sido, que a gente pensa que poderia ter sido, que a sociedade nos vendeu que deveria ter, que deveria ser assim. E você tem o mesmo você tem o direito, você pode se permitir lamentar, chorar, mesmo sem até perdoar essa pessoa. Você pode sofrer com esse luto, você pode lamentar a perda de uma pessoa, de um relacionamento, de uma versão do que poderia ter sido, mesmo que essa pessoa tenha te machucado. Cara, e acho que isso é uma batalha muito difícil, porque é desafiador, principalmente nesse cenário que eu tô falando que alguém morreu, que você deveria se reconciliar e que você não perdoou essa pessoa, nem teria que perdoar, mas que você resolveu cortar laço com essa pessoa. É que as pessoas em volta, provavelmente você vai vivenciar um momento de pessoas e familiares que elas vão se lembrar de formas bem diferentes, né. Você vai ficar meio que se ressentida, como pode tanta gente falar bem dessa pessoa, como pode as pessoas terem, memórias tão distintas da mesma pessoa, como que ele foi gentil comigo e não foi com os outros, como ele foi bom com uma pessoa e não foi comigo. Como pode uma pessoa ser abusiva com uma e não ser com outras? Porque
as pessoas são múltiplas, né. A gente tem, pô, tipo, essa pessoa deve ser péssima. Às vezes ela não foi péssima com todas as pessoas vão ter memórias divergentes. Ou às vezes até foi péssima, mas a proteção daquela pessoa naquele momento é ver aquela pessoa como um santo, como uma pessoa perfeita. E eu acho que essa divergência, especialmente quando é pronunciada nesse momento que você está vivendo isso, por alguém que sofreu abuso, violência, qualquer coisa do tipo, é muito forte de se ouvir, é um peso a mais. E se você se envolver nessa trama familiar, pode levar a conflito, né, descrença, negação. Às vezes, se você falar a sua versão dessa pessoa para um familiar seu que está lá colocando essa pessoa no pedestal, vão invalidar ainda mais o seu sentimento, vão falar que você que é difícil, que você que não vê, como que você pode ser tão ruim de falar de uma pessoa assim nessa hora. Então, acho que eu nem recomendo isso. Não recomendar, às vezes, entrar em conflito nesse momento não quer dizer que não recomendo que ainda assim a sua história é válida, que ainda assim você tá certa nos caminhos que você escolheu. Porque eu acho que assim, a gente não precisa convencer ninguém, sabe, a gente não precisa convencer ninguém a ver essa pessoa como que a gente vê. Porque muitas vezes as pessoas estão presas na narrativa que elas mesmas criaram, ou na narrativas que elas acabaram de criar, na narrativa que elas precisam, porque se elas não se aterem a essa narrativa, elas não conseguem prosseguir na vida que elas criaram, na fantasia que eles criaram. É, né, tá inocente da nossa parte achar que muitas das vezes a gente vai conseguir mudar a opinião das pessoas, principalmente em momentos assim. Eu acho, assim, que tentar mudar nesse momento, tentar entrar embaixo pode ser até mais sofri nos assim, mais sofrimento, sabe. Sinceramente, eu recomendaria a se retirar, assim que possível, desse espaço onde as pessoas estão enaltecendo essa pessoa que você resolveu cortar da sua vida. E tentar encontrar pessoas e espaços onde você pode ser mais honesta com isso, que você pode ser e poder falar sobre como isso impacta na sua vida. E, assim, no final das contas, a gente tem que entender, a gente tem que compreender para nosso bem mesmo, que nem todo mundo a gente não precisa que todo mundo entenda, a gente não precisa que todo mundo acredite. É, às vezes só algumas pessoas boas acreditem. Às vezes é melhor a gente parar e perceber que pode ter pessoas boas do nosso lado que acreditam na nossa narrativa, que acreditam na nossa história. Talvez não seja a pessoa que você mais idealiza, talvez a pessoa que você queria mais que acreditasse em você era sua avó, mas ela não acredita. Provavelmente vai continuar sem acreditar, sendo um pouco pessimista, né? Mas eu acho que dá para encontrar pessoas que vão ter cuidado com a gente e olhar com atenção, que vão nos ouvir, que vão nos validar, porque a gente cresce muito também nessa troca com o outro. Eu acho que é um pouquinho que eu tô tentando fazer aqui, nesse episódio. E apesar de achar e saber que é um caminho duro, porque além de lidar com o que te acontece, você tem que lidar com uma torcida, em sua maioria, contra a sua decisão, porque o ser humano ele romantiza muito a reconciliação. E eu acho engraçado que reconciliação é acima de tudo, porque para algumas pessoas se reconciliar com alguém não inclui pedir desculpa, não inclui essa pessoa, assumir as responsabilidades que ela deveria assumir, ou ter mudança de comportamento, é apenas varrer as coisas para debaixo do pano, debaixo do tapete, é fingir que está tudo bem, é você se anular em prol de um status familiar. Isso eu abomino, isso é uma coisa que eu discordo 100%. Porque acho que outra coisa que é perigosa, essa visão romantizada da reconciliação, né, de que quase se tem essa ideia de que se você se reconciliar, tudo vai ficar bem. Será que vai mesmo? Que tipo de reconciliação é essa? É como se coloca um peso, tipo: "Ah, se você pudesse apenas perdoar, você vai seguir em frente, vai superar, as coisas vão voltar a ser mil maravilhas", às vezes nem as coisas nunca nem foram mil maravilhas, mas se vende, né, essa narrativa, essa fantasia. Muitas vezes as pessoas começam a te pressionar para você perdoar, para você passar sobre isso, porque elas estão desconfortáveis, porque você está ajudando a quebrar esse cristal que inventaram dessa família de margarina que não existe, né. Acho que é o desconforto delas. "Poxa, por que que você não está
entrando num papel? Por que que você não está ensaiando com a gente? Por que que você não está fazendo aqui o teatro que todo mundo acha que eu estou fazendo, por que que você não está fazendo? Então isso mexe com as pessoas, você deixa as pessoas desconfortáveis, mas não vale a pena, e nunca vai valer a pena você seguir esse papel. Essas pessoas elas estão reagindo, estão respondendo, estão te pressionando às vezes pelos próprios sistemas de crenças delas, que elas criaram e muitas vezes não questionaram. É importante a gente questionar as nossas crenças e o que a gente acha que deveria ser. Porque muitas vezes elas acreditam que assim, eu acho que muitas vezes elas acham genuinamente que elas vão te ajudar com isso, mas elas não sabem, elas estão muitas vezes de boa fé, às vezes uma tia sua está te aconselhando, não por maldade, eu acho que ela quer o bem, ela acha que se você perdoar vai ser melhor. Mas, eu repito, essas pessoas não viveram sua vida, elas projetam a vida delas na sua, por isso que talvez elas desesperadamente precisam que você siga essa esse ensaio, esse roteiro. As pessoas estão sempre operando a partir da sua própria perspectiva e muitas vezes projetando isso em você. E quando a gente percebe isso, quando eu percebi isso, eu senti um pouco mais forte a minha decisão, a minha própria posição, e ela ficou cada vez mais inabalável. Porque assim, cortar alguém da sua vida em uma sociedade que insiste que a família é tudo, que vem acima de tudo, que vem acima de tudo apesar das violências, não é fácil não. Mas eu acho que em muitos casos, como foi o meu caso, eu acho que é a sua carta, a sua carta de sua saída, sua sobrevivência. Na verdade, é na verdade, é sair do estado de sobreviver muitas vezes é realmente começar a viver, realmente tomar as rédeas da sua vida, viver a sua vida. Acho que é a partir do momento que a gente se afasta desses conflitos e abre espaço na nossa vida, que a gente começa a encontrar algum tipo de estabilidade, começa a encontrar verdadeiras conexões, a gente acessa lugares importantes na nossa vida, a gente se reconhece como um ser humano diferente, não um espelho de uma família que talvez você não se encaixava. Você cria mais tempo na sua agenda para ter relacionamento com pessoas que você realmente gosta, que realmente querem uma troca genuína, que te conhecem, que sabem quem você é, e não só pelo papel que você deveria ocupar em algum lugar. Principalmente começar a ter espaço na vida para relacionamentos mais seguros, né. Que hoje em dia eu sei com mais clareza, mas eu não sabia muito bem antes. Porque quando eu escolho não me reconciliar, quando eu escolho cortar alguém que continua me machucando, alguém que não demonstra empatia, compreensão, remorso, que as pessoas ao redor e até ela mesma acham que eu deveria varrer as coisas pelo tapete, eu não tô sendo uma pessoa fria, egoísta, né. Essa é uma palavra que me foi imputada também sobre a minha ser uma escolha. Eu tô simplesmente entendendo que eu preciso para os meus relacionamentos, que eu preciso de conexão, que eu preciso de segurança para ter qualquer tipo de relacionamento. Eu preciso de amor para ter qualquer tipo de relacionamento. E sem essas coisas é inegociável para mim. Então é isso que eu escolho. É simplesmente não é sustentável ter uma relação no qual eu não me sinto segura. Porque pra mim o oposto é se eu continuo tendo esse relacionamento apesar de não me sentir segura, de não me sentir sem conexão, de não sentir que tem amor, tudo que eu faço é abrir mais espaço pra causar mais dano pra mim. Qual que é o sentido disso? Fora que eu acho que às vezes quando a gente tá imerso nessa teia venenosa, a gente não vê o quanto isso prejudica todos os outros campos da nossa vida, todos os outros relacionamentos da nossa vida. O podcast que eu ouvi em inglês e que eu me inspiro para fazer esse episódio que eu tô gravando aqui, eles trazem um estudo sobre o afastamento, que mostra que muitos adultos que escolhem terminar relacionamentos familiares danosos relatam uma melhoria considerável na sua saúde mental, no seu senso de identidade, no seu bem-estar geral, mesmo quando continuam lidando com esse luto, com essa ambivalência sobre essa decisão. E eu acho que eu não sabia ao certo quando eu decidi isso anos atrás. Sabia mais ou menos, mas eu não fiz com nem um pouco dessa consciência que eu relato aqui.
que hoje, se eu pudesse colocar em palavras, eu diria como um mantra, eu escreveria num caderno que, sim, essa é uma decisão sábia. Essa pessoa não terá mais acesso à minha vida, eu vou me proteger. Ela me prejudicou a tal ponto que eu preciso colocar esse muro, eu preciso colocar esse afastamento, eu preciso cortar esse laço, para que essa pessoa não tenha mais acesso para me machucar. Eu tenho essa autonomia como adulto. Eu me devo essa proteção. Eu não preciso esperar que outra pessoa me proteja. Eu posso me proteger a esse ponto. Acho que o que eu não fiz, talvez por proteção, maturidade emocional na época, enfim, o que eu dava conta eu fiz, né. Mas o que eu não fiz e que eu acho que hoje em dia eu tô conseguindo perceber melhor, foi reconhecer minha história. Eu acho que isso deixou alguns danos para mim, que eu acredito que é o que eu tenho focado hoje, em cuidar disso na terapia. Mas eu tenho orgulho do que eu consegui fazer. Eu tenho orgulho de mim, porque eu me protegi onde ninguém o fez. Eu acho que se você estiver ouvindo e estiver pensando em fazer isso, acho que você pode fazer isso. Você tem a sua autonomia. E se você já fez isso, eu acho que é uma coisa boa para se orgulhar. Enfim, muito obrigada por me ouvir. Se esse episódio ressoou com você, é, é, acho que é isso, acho que faz parte do que eu tento construir um pouco aqui. Você acha que faz sentido para alguém, mande para alguém que faz sentido. Se quiser e puder curtir, se inscrever aqui no podcast, deixar uma avaliação, seguir nas redes sociais, que é @sapajusta, qualquer coisa do tipo que eu acho que possa, acho que isso tudo ajuda a pessoas que talvez precisem ouvir esse episódio a chegarem até ela. É isso. Muito obrigada por estarem aqui.